Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Reverbere, o podcast do Portal LC. Mais uma maneira que nós estamos disponibilizando para que nossos seguidores e leitores possam ter mais acesso à informação sobre licitação e contrato. A nossa ideia é trazer aqui mais um produto que facilite o acesso às discussões sobre licitação e contrato, sobre contratação pública, para todos aqueles que lidam com contratação pública, seja na iniciativa privada ou seja no poder público. Então, a nossa ideia é ter esse conteúdo em diversas plataformas e que você possa nos assistir, se assim puder, ou nos ouvir também naquelas plataformas de áudio. Seja bem-vindo. Teremos ainda algumas novidades, mas por hora vamos aqui num podcast gravado. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira, sou um dos fundadores do Portal LC e hoje estamos aqui com o time completo, com meu amigo Daniel Barral, também nosso fundador. Barra, queria que você deixasse aí suas boas-vindas à nossa turma, aqueles que sempre nos prestigiam, nos acompanhando nas plataformas que nós trabalhamos. Tudo bom? Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse novo formato, né, do Portal LC. Vocês, meus amigos e minhas amigas, já nos conhecem das nossas lives, dos nossos artigos, do nosso portal, né, na internet. Hoje nós inauguramos um novo modo de comunicar, um tema que é de interesse comum, né, de todos nós aqui. Sim. E de vocês que nos escutam, que é o estudo das licitações dos contratos administrativos, num formato em podcast e em videocast também. E com uma proposta de ser uma comunicação direta, aprofundada em temas destacados, seja da nova Lei Geral de Licitações, a Lei 14.133, ou mesmo agora, nesse momento de transição, ainda com o estudo do regime atual, a Lei 8.666 de 93. Acho que hoje, Rafa, nós temos uma discussão muito interessante com o professor João Domingues, falando um pouquinho sobre o planejamento. Eu estou muito ansioso para discutir esse tema com os colegas do Portal LC. Na verdade que já é tempo, né? Já está na hora de todo mundo começar a pensar como planejar as contratações com base na nova lei de licitações. O João está aqui, está numa mesa diferente, porque ele é grandão, então não dá para ficar nessa mesinha que a gente fica, né? João, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Rafael? Falou, Barral. Prazer estar com vocês aqui para esse... Eu acho que é um momento de mudança, né? A gente sai um pouco daquele nosso ambiente comum, né? De lives, escrever artigo, né? E entrar num ambiente um pouquinho mais acima, que é discutir a nova lei, até porque 1º de abril está chegando, né? 1º de abril de 2023 é logo ali, está faltando quase um pouquinho mais de um ano. É bem ali, né? E a nova lei, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho da nova lei, aproveitando a fala lá do Barral, ela trata muito de planejamento da contratação, né, Rafael? Planejamento da contratação é um dos alicerces, né, da nova lei. Inclusive, o artigo 5º fala isso, né? Um dos princípios a serem observado é o princípio do planejamento. É isso aí, João. E assim, a gente quer, gente, que esses temas que aqui serão tratados reverberem. O nome que nós escolhemos para esse podcast foi Reverbere, exatamente para que ele possa chegar ao maior número de pessoas que trabalhem com contratação pública possível. Então, fica aqui o nosso pedido para que você nos siga nas plataformas e também compartilhe. Deixe o seu like se você gostar e compartilhe para que as informações, especialmente sobre a nova lei de licitação, que é um tema que todos nós precisamos discutir, porque ainda tem diversos aspectos que estão em aberto, você, por favor, compartilhe para que tudo isso reverbere e que assim possamos ter um debate bem qualificado e amplo sobre a nova lei de licitações. Bem, a gente tem que começar pela fase preparatória, pela fase inicial. E é por isso que hoje aqui nós vamos dedicar este episódio, e assim como outros que virão, a essa fase de planejamento, a fase preparatória.
Esse episódio específico é sobre nova lei de licitação, fase preparatória e numa visão mais geral. Porém, a gente queria destinar a uma discussão sobre o planejamento das compras. Não diria tanto uma discussão, porque ainda não vamos ali pegar um tema que vai dar aso a muitas discussões. Queremos aqui só passar uma visão geral e, João, eu acho que você é a melhor pessoa para fazer isso, meu amigo. Então, Rafael, vamos lá. O que você falou de planejamento das compras, né, ele está situado lá no artigo 40, né, da Lei 14.133. Eu só queria dar um passo atrás, né, para a gente poder falar que hoje, né, a Lei 14.133, ela trata o planejamento como um dos pilares da contratação pública, né? Tinha isso no Poder Executivo Federal, nós tínhamos isso na Instrução Normativa número 1 de 2019, que tratava do PAC. Tínhamos isso na IN 40, né, de 2020, que tratava da elaboração do ETP, e a nova lei, né, a nova lei de licitações, ela traz isso como força para a melhoria das contratações públicas e até para poder atingir aqueles objetivos, né, delineados lá no artigo 11, né, da nova lei. E trazendo para o nosso podcast aqui, o que eu tenho para discutir com vocês, né, é o planejamento de compras. O que o gestor, o servidor que atua na licitação, né, teria que ter o cuidado na hora de planejar as compras? O artigo 40 ele já dá um direcionamento, né, Rafael? Ele já traz algumas orientações para o servidor público. Por exemplo, o artigo 40 diz que o planejamento de compra deverá observar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: a expectativa de consumo anual normalmente ela é tida, se for uma compra recorrente, ela tem como referência o quê? As contratações anteriores, né, dos anos anteriores, e a mudança de cenário interno, o aumento do número de servidores, mudança de prédio da organização. Então temos essa referência, que essa expectativa de consumo, eu entendo que deve estar lá no PAC. Quando você faz o PAC no ano anterior, né, o plano de contratação anual, ele já tem que trazer para você uma expectativa do que você quer contratar no ano seguinte. Pode ser que lá no PAC esta previsão não seja tão refinada, tão ajustada, né? É uma estimativa, mas quando você for fazer a contratação, eu tenho que considerar isso. Além disso, ele fala para você considerar condições de aquisição e pagamento semelhante ao do setor privado, processamento por meio de sistema de registro de preço, né? Porque a regra, né, tende a ser registro de preço, e agora tem uma melhoria, né? Assim, tem um plus nele, né? Porque hoje você pode ter até por 2 anos, e até atualização de valor da ata. Verdade. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas admitindo o fornecimento contínuo. Isso é muito interessante porque você trabalha isso lá na elaboração do ETP, a metodologia de cálculo para você estabelecer o quantitativo. Eu quero comprar, sou um órgão de segurança pública, comprar colete. Quantos coletes eu preciso comprar? Eu tenho que olhar o meu efetivo, olhar quantos coletes eu tenho, olhar a validade dos coletes e verificar, eu preciso comprar colete para 5 anos, para 3 anos, para 4 anos, considerando os coletes que vão perder a sua validade. Temos também condição de guarda e armazenamento para evitar que o produto não estrague. E aí, eu acho que é o ponto central da nossa discussão hoje aqui, em pé você falou que não era discussão, do planejamento de contratação, é dos princípios, né? O planejamento da contratação lá das compras deve observar alguns princípios. E aqui eu vou destacar para vocês o princípio da padronização, considerada a compatibilidade de especificação estética, técnica ou de desempenho. O princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. E da responsabilidade fiscal mediante comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. E aqui, se você me permite, Rafael e Barral, eu vou ficar no princípio do parcelamento, né? Por que a compra deve observar o princípio do parcelamento? A grande sacada daqui do princípio do planejamento das aquisições, das compras, é aumentar a competitividade. É você ter mais fornecedores que possam fornecer o mesmo produto para a administração. Aumentando a competitividade, você dá oportunidade para todos, além de ter
uma concorrência mais isonômica. Por que isso? Porque muitas das vezes, se a administração tem uma quantidade muito grande que ela quer adquirir, ela já traz uma limitação na origem, como, por exemplo, as ME e EPP. Né? As ME e EPP elas ficam excluídas porque às vezes elas não têm condição de fornecer aquilo tudo. E se você parcela, e se o parcelamento está dentro do limite, você tem uma licitação para determinados itens da licitação exclusivo para a ME e EPP. Então você está o quê? Fomentando o mercado. Você, principalmente em pequenos municípios, né, Barral? Pequenos municípios, você tem o fomento da economia local daquelas micros e pequenas empresas. João, eu queria botar uma pimentinha nessa discussão aí, trazendo, e o parcelamento sempre foi uma regra muito importante para a Lei 8666, né? Tinha sempre esse papel de induzir mercado. Artigo 23, né? Talvez um exato. Artigo 23, parágrafo primeiro. 23. E tinha uma lógica realmente de small is beautiful, né? Que está presente na Lei 14.133, mas ao mesmo tempo, a gente tem também na Lei 14.133 o parágrafo 3º, inciso 1, do artigo 40. Que diz o seguinte: o parcelamento também não será adotado, ou seja, criando uma regra aí que vai exigir do comprador público uma certa tomada de decisão, que não tinha essa decisão assim tão clara, essa tomada de decisão na Lei 8666 no 23, porque ele diz o seguinte: você, comprador público, não vai parcelar quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. E aí qual é a questão que eu chamo para a gente refletir aqui? A redução do custo da gestão do contrato sempre vai estar presente quando a gente fizer um único contrato ao invés de vários. E aí chega para o decisor público, né, a tomada de posição. Vou parcelar e privilegiar a compra do pequeno fornecedor ou vou privilegiar os custos de transação aqui, de gerir menos contratos, de pretensamente conseguir um preço melhor comprando de um único fornecedor? Como é que a gente resolve esse dilema, João? Você tem uma resposta aí para a gente? Então, eu vejo que assim, tem certos objetos que ele fala no inciso primeiro, o primeiro é economia de escala, né? Então, tem certos produtos que você não tem muito ganho em economia de escala se você comprar muito. Os custos, eles são muito equivalentes, você não tem muita redução. Verdade. Não é verdade, Rafael? Verdade. Então, tem determinados produtos. Então, a regra, ela deveria ser aplicada no caso concreto. Então, quando você fala assim, o que é melhor, ter muitos contratos ou poucos contratos? Vai depender muito, né, do administrador público entender o mercado, entender o comportamento de mercado e principalmente saber se aquele produto ele consegue bons resultados, não só para a administração, mas de repente fomentando, se estiver no município, a economia local. Então são vários cenários a serem observados, né? E eu particularmente não sei como o gestor público, né, o administrador, ele poderia fazer um cálculo em termos de vou adotar esse posicionamento e outro, até porque a gente sabe, né, se você parcela ou não parcela, você sempre vai ter os órgãos de controle questionando, principalmente, a falta do parcelamento. Qual a justificativa que você tem que dar? Será que vai ser só na economia de escala? Será que vai ser na diminuição dos contratos? Como é que você comprova que você adotou aquela medida em prol do melhor interesse público para a administração? O que você acha, Rafael? Na verdade, eu diria até, João, assim, que uma das coisas, e aí eu vou rememorar uma fala do ministro Benjamin Zinler no prefácio da obra que nós escrevemos, publicada agora pela editora Fórum. E que também casa com uma coisa que eu tive o gosto de escrever com o professor Marcos Nóbrega, que era, o professor Benjamin Zinler, ele diz o seguinte: olha, a nova lei de licitação, ela ressalta a necessidade de capacitação. E, na minha avaliação, ele está com toda a razão. Por quê? Porque é uma lei que confere uma maior discricionariedade ao gestor. Então, nós temos aí um conjunto de institutos a serem aplicados e que, para cada coisa que você for fazer, vai ter uma adequação. E que cabe ao gestor decidir. E aí é onde eu mencionava o texto que eu escrevi com o professor Marcos Nóbrega, comentando o artigo 28, também na nossa obra, em que nós falamos do seguinte, de que ali de que na montagem da licitação como um todo, até mesmo na matéria de execução do contrato, você tem uma discricionariedade técnica que é dada ao gestor.
E olha, sem dúvida, essa discricionariedade técnica vai ser exercida em sua grande maioria no momento do planejamento da licitação. Para definir, por exemplo, se eu vou padronizar ou não, se eu vou exigir marca ou não, se eu vou parcelar ou não. Agora, o que é que eu tenho que fazer para tudo isso? Eu tenho que conhecer o mercado. Porque, como você dizia, João, a questão de a gente parar para pensar no parcelamento, eu tenho que conhecer o mercado. Por quê? Porque, olha, eu posso parar e pensar, parcelar vai favorecer a competitividade. Eu lembro agora do acórdão do TCU, e peço perdão que não lembro o número do acórdão, prometo que a gente vai colocar na descrição do vídeo, o acórdão que o TCU enfrentou a questão da contratação de facilities. E um ponto que tinha lá era, olha, o facilities, o que é que você faz? Você pega um bocado de serviço e você reúne em um único serviço, em um único contrato. Aí você vai e diz, olha, eu tenho que parcelar, não posso juntar porque eu tenho que parcelar. E o TCU foi disso. Não, aqui essas empresas que atuam com serviços terceirizados, hoje o mercado já é de empresa de terceirização. Ninguém é mais especializado em limpeza, em auxílio administrativo. Então ele foi e disse, não há agressão ao parcelamento a partir do momento que nós observamos que há um conjunto de empresas que são competitivas na reunião dos serviços. Abrindo aí a possibilidade de, nesse mesmo acordo, o TCU fala, de admitir subcontratação, de admitir formação de consórcio. Então veja que é aí onde eu digo que você vai ter que conhecer o mercado para poder decidir pelo parcelamento, inclusive em relação a microempresa e empresa de pequeno porte. Falei demais, né? Não, mas não, beleza, mas nunca mais assim, ele me passa a palavra. Esse é um tema que eu queria até tratar, mas já que você tratou, eu vou devolver para o Barra uma provocação. Um dos princípios da contratação pública é o parcelamento das compras. Parcelamento está aqui. Sim, Mas será que, como é que eu observo o parcelamento, aproveitando o que o Rafael falou do Facility, que as contratações públicas, de um modo geral, têm que observar o quê? A eficiência. Será que o parcelamento, a observância do parcelamento, em relação à eficiência da contratação, por exemplo, vou pegar o teu exemplo, Facility traz muita eficiência para a administração. Desonera a administração de muitas coisas, tipos de fiscalização, realização de contratos, de licitação, né? Então, melhora muito, torna aquela contratação muito eficiente. Então, será, Daniel Barral, que existe uma oposição, um antagonismo das compras em relação ao parcelamento e à eficiência, ou esses princípios podem conviver de forma harmoniosa e, às vezes, passando para um para o outro? Você botou uma pimentinha, eu virei, foi o vidro para você, né? Não, essa é uma questão interessante e, como todo bom advogado, eu vou sair pela tangente, né? Tem resposta para os dois lados. A questão é o caso concreto que vai determinar, né? Perfeito. O caso concreto e também eu acho que um resgate do artigo 11 da Lei 14.133, que trouxe os objetivos do procedimento licitatório. E lá convivem, de certa maneira, harmônica o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 é a obtenção da melhor proposta, a proposta mais vantajosa, e o inciso 2 é aquele que procura conferir um tratamento isonômico com justa competição. Eu acho que essa justa competição que consta na parte final do inciso 2 do 11, confere também uma leitura democrática, ou seja, de acesso ao mercado. Então, esse acesso ao mercado tem que ser garantido dentro do caso concreto, dentro da eficiência que se espera de toda a contratação pública. Então, nesse contexto, assim, só para fazer um arremate do que a gente está discutindo aqui, eu acho que a gente tem dois grandes vetores. O caso concreto, que vai indicar, dentro de uma avaliação de mercado, se o objeto pode ou não ser parcelado, dentro das condições da prestação daquele serviço. E, Rafa, aquele ponto que você colocou, eu não sei qual é o acórdão do Facility, mas a gente já tem esse entendimento do TCU desde aquele acórdão 1214 de 2013. Verdade. Que ele já... indicava que poderia... Verificando a realidade do mercado dos prestadores de serviços terceirizados, eles já verificam que a realidade da prestação ali não
não é de serviço por serviço, né? A gente vê ali que é mais pela terceirização em si que você já tem a forma de organização daquele mercado. Então, tem que conhecer o mercado. E como é que fundamenta? É LINDB, né? É consequencialismo, é justificando a trilha do raciocínio que levou o gestor a tomar aquela decisão e fundamentar no processo. É gastar caneta e fundamentar. Isso é muito importante, que isso tudo que você falou, Daniel, a gente trabalha lá no planejamento, lá na elaboração do ETP. É lá no ETP que a gente vai definir se a gente vai parcelar ou não, se vai contratar o facility em vez do serviço terceirizado de forma seccionada, limpeza, recepcionista, cooperagem, se você vai fazer lote, você vai fazer grupo. Então, essa decisão é uma decisão de gestão que ela deve ser tomada com fundamentos, né, técnicos, principalmente conhecendo o mercado e a necessidade de administração no âmbito do processo. Na verdade, eu diria até, João, e aí voltando aqui, a gente trouxe o exemplo do Facilities, que acho que é o caso em que o Tribunal de Contas da União melhor se debruçou sobre essa questão do parcelamento, foi de fato na questão dos serviços terceirizados, mas a gente sabe que existe um problema grave nisso nas compras, né? Porque muitas vezes a gente verifica que as licitações para aquisição, por exemplo, de material de escritório, elas são feitas por grupo. E aí eu sei que isso é um tema para outro episódio, mas é a questão de que você, no planejamento, tem que considerar o grupo e o lote. Não sei se você preparou alguma coisa para a gente discutir aí nesse tempinho que nos resta. O que acontece? Tem essa discussão, né? O que seria um lote, o que seria um grupo? Lote, ele está relacionado, propriamente dito, ao parcelamento. Eu me lembro disso, porque quando eu cheguei à CGU, Rafa, lá em 2007, eu fui trabalhar na auditoria em relação à contratação dos objetos para o Pan-Americano, e eu me debrucei com a União comprando 1000 scanners. Nem na época era produto importado, são poucas empresas que fornecem, então se você largasse 1000 scanners em um único item, você poderia ter um risco na sua execução de não atendimento da sua necessidade. Então o que eles fizeram? Eles parcelaram, criaram 3 lotes. 2 lotes com 300 e um lote com 400. Então, parcelar, lotear, né? Lotear é você parcelar o objeto em vários segmentos. É igual um terreno, né? Pegar um terreno. Isso é um ponto relevante, porque, tipo assim, essa questão não é muito explorada do ponto de vista conceitual na nossa doutrina e até mesmo na jurisprudência, que é a questão de qual é o conceito de lote. E lote, então, é divisão. É divisão, por exemplo, divisão de um todo, né? Você pega um todo e divide. E grupo é você agregar objetos diferentes, mas com afinidade. Por exemplo, materiais de escritório, como você citou, materiais de informática, como toner, cartucho, vários tipos diferentes. E por que você faz isso? Para você ter, principalmente, Rafael, o atendimento da sua demanda. Porque se você faz itens separados, pode ser que para aquele item você não tenha, nenhuma empresa mostre interesse, porque a sua demanda por ele é pequena. Então você pega um toner e junta com um cartucho. Eles estão dentro do mesmo segmento de informática. Então você consegue formar o grupo com esses itens e atender a sua necessidade. Excelente, John. E eu diria, né? Lote, então, eu pego lá uma quantidade considerada computadores de um mesmo objeto. Isso. E eu pego e divido ela em quantidades menores. Isso é o lote. O grupo, eu pego objetos que são distintos e reúno para adjudicar em conjunto. Ou seja, quem ganhar, vamos imaginar aqui o exemplo do material de escritório que a gente falava, quem ganhar o fornecimento de caneta vai ganhar também o de papel, de grampeador, do próprio borracha, da borracha e assim por diante. Tem que tomar cuidado, porque tem alguns acordos TCU que o gestor quer fazer um grupo, como por exemplo, já vinha acordo TCU, mobiliário com materiais de informática. São segmentos diferentes, então deveriam ser grupos
distintos. Tem que olhar no mercado lá. No mercado. O mercado, como é? Quem fornece isso, fornece aquilo? Isso. Porque aí você traz um outro princípio que deve ser observado, né? Que é o princípio da restrição à competitividade. Agora, eu acho que nesse ponto aqui tem uma coisa aí que a gente tem que pensar, a nova lei. Porque até o grupo, né? E a gente sabe que o TCU tem uma posição que fez grupo, vai no grupo. Depois não vai no item específico. Esse é um dos maiores problemas que o TCU aponta da adjudicação por grupo. Porque o problema é que você pega lá, são objetos distintos, cada um com preço diferente. Às vezes, o que se ganhou, o valor que baixou o preço daquele grupo, foi um item que depois não foi adquirido. Né? E o TCU tem acórdãos que restringem o uso do grupo exatamente com esse objetivo, né? Porque você pode depois adquirir o item individualmente, que ele não foi o mais barato. Interessante isso. Se você está numa licitação ordinária, isso aí não teria problema. Né? Concorda comigo? Que você vai executar ela toda. Então, o mais interessante é o menor valor global. Sim. Se você vai uma licitação para SRP, que aí o TCU ataca isso, eu acho que ele faz esse pronunciamento na licitação. Mas quem te garante que na execução você não vai utilizar toda a ata, consumir? Se você parte do princípio que as compras têm que ser planejadas, os quantitativos que estão ali, as especificações, devem ser consumidos. Eu não posso fazer uma ata para qual eu não vai ter utilização. Sob pena até de gerar mal expectativa no mercado. Isso, né? Então, por um erro de planejamento, a gente fica vedando a utilização do SRP para grupo. Na verdade, se você vai um passo atrás e fala, as compras têm que ser planejadas. Então, considerando o quê? O que está no artigo 40, o consumo anual. Exato. Se eu considero o consumo anual, considero a especificação e boto lá, mesmo que para um item do grupo eu tenha um valor acima, não vale a diferença com o menor valor global e a previsão de eu executar a ata na sua totalidade, porque tem que observar o quê? O planejamento. Então, eu acho que existe uma restrição que poderia não ser tão adequada não você formar grupo em licitação para registro de preço. Ou seja, isso aí volta para o início do nosso podcast. Ou seja, a jurisprudência do TCU se formou, a gente sabe, naqueles casos de eventos, né? Que havia uma superestimação dos quantitativos e, portanto, o mercado ficava sem ter a real noção do que efetivamente ia ser utilizado da ata e, portanto, o preço às vezes não refletia a realidade do mercado. E como é importante o que você colocou no início, João, ou seja, que a estimativa indicada no planejamento seja aquela real expectativa de consumo do ano pelo órgão. Se eu coloco uma ata e eu não executo a ata, eu vou atrás do gestor. Vem cá, gestor. Como é que você fez esse planejamento? Ele pode ter tido um problema, uma restrição orçamentária, uma mudança de cenário? Ok. Né? Por exemplo, de repente você tinha uma ata e você entrou nesse cenário de pandemia que nós já estamos lá há 2 anos. Aí, ok. Mas se não tem nenhum fator externo que modifique o cenário de aquisição, se você não executa a ata, é erro de planejamento. Você induziu o mercado a participar de uma licitação em que você não executa. Esse caso eu lembro sempre, toda vez que a gente fala dessa questão aqui. O SRP eu não sou obrigado a contratar, não preciso ter disponibilidade de orçamento, né? De orçamento e tal. Às vezes até se usa, eu não tenho orçamento, por isso eu vou fazer SRP. Eu acho interessante isso. Mas é que esse é um caso, né, que o registro de preço ele não pode causar falsas expectativas no mercado. Com certeza. Você bota 1.000, mas na verdade depois você executa 300. Os fornecedores vão saber, isso aqui, quando for 1.000 de verdade, você não vai ter o ganho de escala. Exato. Porque ele vai botar o preço, vai saber, não tenho garantia nenhuma de que isso aqui é 300 e toda vez é assim. Eu lembro muito dos concursos públicos, porque antigamente, quem passava, inclusive no número de vagas do edital, estou mudando aqui a temática, eu sei, mas só para ver como era interessante. Quem passava dentro do número de vagas de edital tinha uma mera expectativa de direito. E aí muitas prefeituras pequenas, faziam concurso para 1.000 vagas. E você pensava, de onde é que essa prefeitura vai contratar tanta gente? E era porque, óbvio, o concurso era fonte de receita, colocava-se muita vaga, muita gente se inscrevia, arrecadava-se bastante, mas depois chamava 20, 30, quando o edital previa 1.000.
o STJ foi lá e disse, olha, quem passar dentro do número de vagas agora é direito adquirido durante o prazo de validade do concurso. Então, veja que aí todo mundo disse, opa, parou. E o SRP, ele é uma ferramenta para ser usada realmente como para uma execução conforme a demanda. Então, ele não pode ter uma obrigação. Só que a administração pública tem que ter muito cuidado para que não gere essa falsa expectativa no mercado, que isso tem suas consequências. Ainda que a gente não venha depois a ter uma jurisprudência que faça, como foi no caso do concurso público, para dar um revés desse. Tomara que não faça isso. Mas o mercado responde à altura. Agora, eu só ia dizer, João, que a nova lei de licitação, quando fala do registro de preço, ela diz que, se adjudicada por grupo, você pode adquirir o item específico, fazendo uma pesquisa de preço e demonstrando a adequação do preço daquele item específico. Né? E vai aí haver há uma regra distinta da orientação da SEGES, baseada em jurisprudência do TCU, de que você só poderia adquirir o item individualmente se o preço daquele item, dado pelo licitante vencedor, fosse o menor ofertado em todo o certame. Aí eu estou me colocando no lugar dos nossos seguidores, dos nossos leitores. Ele pergunta, mas se em vez de um item ele quiser 3, eu faço individual ou somatório dos 3 que vai dar essa vantajosidade? O que você acha? Se ele quiser, vamos dizer que tem 10 itens, ele não quer só um, ele quer 3. Vai valer a mesma regra, ele não vai no conjunto, ele vai em itens separados, vai ter que fazer uma pesquisa e comprovar a compatibilidade do preço. Isso é o que diz a nova lei de licitação, admitindo inclusive aí a adjudicação por grupo. Eu acho que para o primeiro episódio a gente já falou demais, né? A gente tinha muito para falar ainda, né? Mas sempre tem, sempre tem. Quando a gente se junta, sempre tem muita coisa, e principalmente em respeito àqueles que nos escutam. Gente, por hora, paramos por aqui. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Aguarda um pouco, que daqui a pouco, logo, em alguns dias, a gente já está publicando mais um episódio para continuar falando sobre a fase preparatória no processo de contratação pública baseado na nova lei de licitação. Até a próxima e nos aguarde que vem muito mais coisa por aí. Reverbere, o podcast do Portal LC.